A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, retribua todo o amor com momentos inesquecíveis. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. Ávila, Cia da Saúde, coisas de Maiara. Um novo jeito de comprar. FGV, agora em Criciúma e Tubarão. Primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte. Ela que não... Deixa eu ver. Ela só não põe é a língua Einstein. pra fora, só. E bota onde? Não, é tipo Einstein, mano. Careta? Aquela língua ele usou em algum lugar, será? Selfie do Einstein. Quem usou. nunca? Eu acho que ele usou em algum lugar aquela língua. O Einstein? Será que ele usava bem aquela língua, Einstein? Olha, mas tu tá imaginando isso, segundo o nosso entrevistado? Não? Sabe o que a esposa do Einstein falou pra ele no primeiro dia de núpcias? Vai pentear o cabelo. Que físico. Começou as piadas ruins do médico. Ai, gente, isso é física, né? Vocês insistem em falar de física. Muito bom. É física. Que quinta-feira agradável pra começar desse jeito. Oi, Diego. Olá, boa tarde. Saudade de você. Saudade sempre é minha, né? Hoje não tá do meu ladinho, tá aí na frente? Não, É, mano, melhor. Um ping-pong, eu o mano hoje. que manda na mesa, eu... Melhor porque te daí fica jogou mais pra aí? distribuído. Me jogou, já que ele não consegue mandar no programa, né? Pelo menos anda à disposição das Programa do pessoas. Avesso está no ar. Hoje é quinta-feira, sol, né? Nossa, hoje tá verão. Essa coisa que brilha é sol, né? Mano, não tivemos inverno, né? Não, que pena. O que aconteceu com 2017, mano? De tanto que a gente queria inverno, ele não veio. Puxa vida, A gente cara. queria tanto inverno, ele não Tá veio. louco, tem um verão aí. Tomara que no verão, em fevereiro, caia neve. Tomara. não vai acontecer. Mas eu Duas acho que semanas de outubro, neve. novembro, dezembro vai começar assim, sabe? Ficar do avesso, temperatura, aquela Tenho pena do coisa. pessoal do varejo aí de moda aqui. Eu vou falar com o Sônego tá agora. sofrendo. Tudo bem, Sônego? Mentira. Hoje eu encontrei, Bem feito hoje eu pra encontrei o vocês. Luiz. O Marlon já se apavorou ali, né? Hoje eu encontrei o Luiz do dela, daí eu... Pô, já setembro, aquele papo de elevador, né? Mas no Natal, né? Rolou, Natal, Já estão né? de olho no Natal. Ele assim, nosso Natal já tá pronto. Daí eu falei, Olha. poxa vida, hein? E é verdade. Não, mas Falou é. em varejo, né? Varejo. Natal tá aí. Não, o Olha, inverno seis que meses deu ano antes, passado, né? cara, o inverno que deu ano passado vendeu 3 coleções passadas de inverno. Agora esse ano É pra balançar, né? Tá bom. balancear. É. O que que é? Deve ter um cálculo aí físico nisso, não? Sobre Nada a inverno e ver. verão? Deve ter Nada, né? nada a ver. Nada, Olha né? pra mim. Eu Não me tem nada a ver com retiro essa dessa história. mesa. O solstício nesse aí, momento. né? É o quê? É mais de É geografia, bruxaria. não é? Geografia? Não é né? geografia, Não, solstício. mas é físico também. É físico também. O solstício do inverno e de verão também é físico. É tudo físico, cara. Partículas Tudo é quânticas. físico. Quânticas. Não Eu começa. Quando tu quiser falar de alguma coisa difícil, fala que tem alguma coisa quântica para as quântico. pessoas. Que agora vem as TVs quânticas, você viu? TVs quânticas. Né? Televisões com o que é TV Quânticos quântica? dinheiro eu terei que ter para comprar. Não, tem que ser, porque não tem. O que é uma TV quântica? Cara, TV quântica eu sinceramente não faço ideia. É a primeira vez que eu tô escutando. Tu nunca ouviu esse termo? Não, eu não vi se medicina. QLED, né? Não, né? QLED. É que são Quântico- octalhões de quadros Queloide. por segundo. Tal. Eu descobri o quad hoje. Rapaz, no Brasil a gente sobre tá no física. 3G ainda, vocês querem falar de TV quântica? Vamos se internar vocês, rapaz. Vamos viver no primeiro mundo. Nós estamos... Essa bosta não tem nem 4G direito ainda Não no país. fala mal do nosso país. Não é Aqui no estúdio da Som Maior pelo pega amor de 4G. Deus. Não fé, eu ia Uma dizer, eu bosta, sou não funciona 4G, direito. né? Tu já- 4G é uma mentira. Tá escrito no teu celular 4G, não pega a velocidade de 4G. Esse país é uma mentira, rapaz. Pelo amor de Deus, isso é uma mentira. Somos feitos de idiota todos os dias pelas telefonias. Tem algum patrocinador de telefonia na vez? Não, quer um UPA, quer um abraço? Somos feitos de idiota, entendeu? Mas mesmo Somos se feitos tivesse, de né? idiota Não daria no pra Brasil. defender, né? Não daria, não Uma daria. bosta. Telefonia é uma bosta. Tá entende? bom. Esse é Mano Dal Ponte, abrindo a quinta-feira aqui no Avesso. 15% da banda é obrigatório no Brasil te dar de telefone. Vamos pro inferno. Segue a banda, pô. mano. Segue a banda. Segue a vamos banda e pro relaxa. inferno, Vamos lá. cara. Programa do Avesso no ar. Hoje o papo é sobre física. Não quero o mais falar de física. segundo o Mano. Tô irritado. Tá, o Mano já entrevistou o nosso entrevistado, porque eu não estava no dia Ah, é que ele foi verdade. entrevistado. Eu já entrevistei também. É verdade. Mas tu tava junto com o Mano? Claro, foi Sim, quando a sim. gente deu uma rasteira aquela vez. Foi. Então eu não sei se o programa foi bom por causa do Leandro, porque eu não estava, né? Que o Mano tem disso. Mas enfim, Leandro, ele fez muita propaganda de você. Bem-vindo ao Avesso. Leandro, né, que é o nosso professor de física. Falei que ele foi bom. Foi bom? Foi Foi bom? bom, foi alto Foi programa. bom o programa? Já faz o quê? Uns 2 anos, né? Era noite ainda ou não? Não, Não, era de dia. Eu ouvi o já era uma programa. hora.
Diário de dia? Você não tava no São Paulo Fashion Week? Não, eu tava em Salvador, eu lembro. Ah, que nojo. Não, eu tava lá com a banda, Quem me A contou? Rolodum. Banda Eva, né? E a Ivete. Aquela coisa E eu lembro que eu ouvi vocês. É o que mudou da física de lá pra cá? Nada. Porque física não muda. Não muda nada, cara. Não tem que mudar, né? Não, mas tem ondas gravitacionais agora. Ah, Tem. isso é É a única coisa que importante. mudou. Não, na realidade não mudou porque as ondas gravitacionais elas já tinham sido previstas por Albert Einstein há muito tempo. A única coisa que se conseguiu fazer foi provar que elas existem. Só isso. Só isso. Como assim só isso? Ah, mas Só é isso? fácil ser o Einstein, Não, então. peraí. Criar um monte de teoria e quem sabe um dia alguém prova. Ah, não é bem assim. Tá lendo? Não, Então mas não o é. Einstein Ele previu é o que- cara mesmo. Não, o Einstein foi uma pessoa pro Eles tempo não podem dele... falar que foi, porque ainda continua sendo, não? Assim. Pra vocês, pra física? Sim, não, mas eu digo que pro tempo dele, as contribuições que ele deu pra ciência e pra física foram enormes e são utilizadas até hoje. Ele era meio mãe de Ná naquela época, era isso? Ele previa as coisas? Não. Ele era uma pessoa realmente muito inteligente que teve uma sacada incrível, que foi a sacada de que, em termos técnicos, que a velocidade da luz é insuperável e que, na realidade, quando você tem a velocidade da luz, o espaço e o tempo tem que se contrair ou se expandir para que a luz permaneça na mesma velocidade. Negócio bem... Olha, eu não entendi Fácil, bosta fácil nenhuma que demais. falou agora. Ninguém entendeu que tá ouvindo uma vez. Imagina Teoricamente é isso. É aqueles tecnicamente buracos de é isso. minhoca que eles falam? Mas isso é outra coisa. Ah, tá. Não, vamos falar disso. Um é buraco de minhoca? Isso é Muita gente interessante. quis Nunca roubar as entrei no buraco teorias de minhoca. Einstein pra si, dizendo eu que criei isso, enfim. Teve muito sacana? Eu não sou estudioso da história da ciência, porém já tenho estudado um pouco isso durante a minha graduação em física, mas com certeza teve. Com certeza teve. Assim como teve no passado com outros estudiosos, com Sempre outros tem, né, físicos. quem quer roubar as ideias Ô, dos Neckel, outros. tu tem quantos anos? 50, né? Porque tu tem mestrado em Engenharia e Ciências Como é que ele tem? dos Materiais... Faz cerveja. Pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de cerâmica, graduação e licenciatura em Física Já é pela mesma casado há 20 universidade. anos, ele tava contando. Faz cerveja, polidense Não, e o que pera, mais não, tá não, aqui não, também? não, peraí, Strip peraí. nos finais de semana? Não. Depilação a laser. Depilação... Depilação a laser porque é física, né? mas Se não fosse de lógico. física, se fosse de humanos, seria cera. Ah, tá. Mas por que pelo. alguém em sã consciência, um ser vivo, um ser humano, normal, um mortal, decide, vou fazer física? É uma pessoa feliz, É, que uma tá em pessoa casa, feliz, com a cara. família, daí vai Vou prestar fazer vestibular, física. daí Do chega e nada. diz, vou pai, fazer eu vou física, fazer pai. física, pai, sabe assim? Não, na realidade é o seguinte. A física te Ah, escolhe, tem que dizer assim, a física que me escolheu. Nossa, é bonito. Igual a religião, É, religião é assim. É poético isso, Quando né? o cara não sabe mas falar, ele fala isso. Deixa ele responder. Na realidade, não. Eu sempre gostei muito de matemática, eu sempre tive muita facilidade com matemática e física no ensino Que médio. nojo, como diz o mano. Que nojo. Eu sempre gostei pra caramba. E eu tinha uma paixão muito grande por ajudar os meus colegas nessas áreas. Nas contas, aquela coisa toda assim. Exatamente. E eu identifiquei que, na realidade, assim, eu gostava de passar conhecimento, eu gostava de ensinar. Então, eu decidi algo entre os dois. Entre eu gostar muito de matemática e de física e entre dar aula. Por isso que eu fiz física licenciatura. E por que as pessoas ou amam ou odeiam a física? Porque elas não entendem? Eu diria, assim, ó, por experiência própria. Porque ao mesmo tempo que eu tive excelentes professores de física, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, eu também tive péssimos professores, tá? E eu deixei de aprender algumas coisas, eu deixei de ter conhecimento de algumas coisas, interpretar algumas coisas em sala de aula, porque o professor não fez o esforço correto para fazer isso. E eu acredito que isso aconteça com muita gente no ensino médio hoje. O pessoal, eu odeio física. Mas de repente pegou um professor que... Não precisa nem falar, né, cara? Não necessariamente que não saiba falar, mas que, por exemplo, um cara que não foi pra sala com aquele esforço em eu vou dar toda a possibilidade do mundo para passar esse conhecimento para ele, para que ele entenda esse conceito físico, talvez para ele aplicar isso no dia a dia dele, ou talvez para formar ele, para ser um engenheiro, ou para ser alguma outra Me dá um coisa. exemplo prático que nós aplicamos física no dia a dia, que precisamos da aula de física. Cara, algo muito simples assim, tá? Simples que chega a ser até ridículo. Vamos lá. Tem uma grandeza chamada momento de forças. Tá? O momento de Acontece forças... geralmente todo dia programado para as pessoas, né? Tem pessoa que vai no momento de força de manhã, tá na noite, quando acorda. Não tem? Mas é uma grandeza. Eu Não, mas imaginei não é, levantar cara. da cama. Tu imaginou outra coisa. É um momento de força, né? Não. Ter que levantar da cama. De manhã cedo, de reloginho, né? Funciona Nossa, certinho. terror. Tá, desculpa, vai. O momento de força, na realidade, é o que a gente chama por torque, tá? E é basicamente o motivo pelo qual, quando tu estás abrindo uma porta, a maçaneta está o mais longe possível da dobradiça. Porque se tivesse mais perto, tu teria que fazer mais força. Como
essa distância é grande, o momento causado por essa força é maior. Quanto maior a alavanca, mais leve a pedra pra levantar? Perfeitamente. Ah, viu? Olha aí, ó. Ah, Isso é físico. que ó. isso? Sou um gênio da física. Mano das bridge. Não, mas o que... Olha só, o Leandro, tem experiência em áreas de física e ensino-aprendizagem com ênfase em áreas clássicas de Eu amo o Diego, fenomenologia Diego segue tudo, mano. e suas ele aplicações, segue direitinho, né? atuando com os temas materiais compósitos, fibras cerâmicas, absorção de impacto e modelagem matemática. O que é fenomenologia? É alguma treta de bruxaria, de certeza. Não, na realidade é estudar o fenômeno em si, utilizando as... Fenômeno é um acontecimento... Um fenômeno, por exemplo, o aquecimento da lâmpada por conta de ela estar ligada. Por que esse fenômeno ocorre? Esse já se conhece muito bem. Na realidade é por causa do efeito Joule. Quando você passa Nossa, corrente... efeito Joule, estudei isso. Lembro. A gente usa pra fazer casa, tem os Lembro, tijoule, lembro. tem os... Cala a boca. Lembro do Joule, cara. Que raiva dele. Lembro É super. horrível. Ninguém consegue calcular esse negócio que você tá falando, cara. Consegue, com certeza. Da onde, cara? Com certeza. Ao mesmo tempo que Fala a tem fórmula disso aí. efeito Joule? Vai, fala uma. Joule eu não vou lembrar a fórmula de cabeça. Me dá aqui uma agora. fórmula de Nem física. tu lembra, não existe Nem tu Joule. lembra que é Lembra, professor, Leandro? rapaz. Imagina como é que nós vamos lembrar, rapaz. É que na realidade é o Elas seguinte... formam desse tamanho, assim, tem 500 letras e 20 números. E acaba com A. Efeito Você Joule. não, tu faz uma conta na física, tu notou? Tem não sei o que tal a quadrado. Aí qual é o resultado? B menos. Não sei o que é isso, Não, o pior cara. não é esse. O Que pior é quando é conta assim, essa? ó. Vai. O pior é quando é assim, entre parênteses A menos entre parênteses B vezes X igual a 20. Da onde, cara? Da onde Não, que e as os números letras... pequenininhos que não tem nem no computador. Os números, tu não sabe Você não onde consegue nem colocar. botar Não no dá nem de teclado do colocar. computador. Como é que você vai dizer que isso é fácil? Por isso que as pessoas não Não, gostam de física. eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou tá. dizendo que assim, é trabalhoso, leva tempo, exige muito esforço, porque uma coisa é a gente simplesmente ver assim, que legal o negócio acontecendo aqui, que bonitinho e tal. Agora o negócio assim beleza, eu quero aplicar esse efeito que eu estudei em alguma outra coisa que vai ser útil para minha vida. Para eu fazer isso, para eu ter controle total da situação, eu tenho que estudar muito bem aquele fenômeno. E para fazer isso, a ferramenta hoje é a física e a matemática. Qual é o fenômeno que mais te surpreende de todos? Não sei, mano. Não sei. se Tem tanta coisa. te dá uma... Tem tanta coisa que é legal na física. Por exemplo, sei lá, um exemplo. Baterias elétricas de carros. Isso tem conceitos físicos por trás? Com certeza. É? Com certeza. Químicos e físicos. Por exemplo, aquela história do motor de energia contínua, eterno, isso existe ou não? Que depois que o motor começa a rodar, tá ligado o que eu tô falando, né? Sim, teve Você uma matéria, a gente leu aqui, né? Moto contínuo. Isso, de moto contínua. Isso é treta, verdade ou não? Cara, isso é uma discussão que existe há muito tempo, tá? Tem pesquisadores e estudiosos que dizem que isso é possível segundo algumas condições controladas de experimento. E tem outros que dizem que, na realidade, pode ser possível em uma condição específica, mas se for aplicar na realidade não vai dar certo. Então, por exemplo, a gente imaginar que existe um motor lá que nunca vai gastar combustível, que vai ficar rodando para a eternidade. Isso é impossível. Teoricamente, isso é impossível. Isso é possível porque ninguém descobriu. Não, na realidade... Concorda comigo que tudo é impossível até alguém descobrir? Sim, só que nesse caso, se tu tá me falando que um motor produz energia infinita, tu tá violando uma das leis da termodinâmica, que é a segunda lei da termodinâmica, que diz que energia não... Em resumo, diz que energia não é criada. Você só transforma energia. Mas as leis não existem para serem revogadas, transformadas e Quebradas, esticadas? destruídas. Cara, isso no direito talvez. Na física, não. Mas não estão sempre descobrindo coisa nova, cara. Tu não acha Eu que- fico preocupado com isso, porque às vezes, né? O cara, não é lei, mas daqui a pouco destrói o negócio. Um exemplo muito bom é a própria relatividade do Einstein. Quando Einstein postulou a relatividade, todo mundo começou a criticar um monte a mecânica clássica de Newton. Ele disse, não, então quer dizer que toda física newtoniana que eu estudei no ensino médio, primeira, segunda, terceira lei, estão erradas? Não, não estão erradas. Só que dentro da área que as leis de Newton são bem utilizadas, a relatividade de Einstein não encaixa. Então são áreas diferentes. Por exemplo, assim, a relatividade de Einstein só vai aplicar para corpos que estiverem se movendo muito rápido, muito próximo à velocidade da luz. Enquanto a velocidade for muito baixa, tu não precisa aplicar a relatividade de Einstein. Vai lei de Newton. Uma coisa complementa a outra. Agora, por isso que a minha vida não tava tendo sentido. Eu Ô, não Leandro, tinha isso pra ti é bem simples Agora, mesmo? não. É tipo, básico? Não. Tu é tipo aqueles loucos Não, dos nunca filmes foi. que as fórmulas vêm aparecendo na cabeça, aí tu escreve no quadro. Nunca foi. Criptografa a mensagem. Não, na realidade nunca foi. Eu sempre gostei muito de ver as coisas da onde elas vêm. Até que todas as minhas aulas são assim. Eu sempre desenvolvo o que vocês chamam de fórmula, que na realidade são as leis, a gente desenvolve elas
mais ou menos que do zero. A gente parte de alguns pressupostos e vai desenvolvendo. Aí dá pra ver por que aquelas fórmulas que vocês viram no ensino médio, aquele Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta X. Da onde que aquilo vem? Não foi um mago que desceu do céu e diga assim, diga-se que Torricelli é aquilo ali. Não. Mas como é que alguém cria aquilo? Eu fico preocupado com o cara que cria aquilo. Não é o cara que estuda. É porque o cara que cria tava bem cheirado, né? Ele tá muito tudo louco, cara. O cara criou um negócio daquele lá. Não concorda comigo, entendeu? Não, porque na minha dissertação de mestrado eu desenvolvi uma fórmula específica para uma aplicação balística. Então eu desenvolvi uma fórmula do zero e eu não sou louco. Tá, e aí tu pega essa... É o que tu acha, né? Nem tava louco naquele momento. Tá, mas daí tu desenvolve essa fórmula e isso vai... Existe uma Wikipedia da física, onde é que tu coloca ela para os outros olharem? Na minha dissertação de mestrado. Tá, mas daí se eu quiser usar, eu vou ter que procurar lá no CAPS, lá, é chato. Tá disponível na biblioteca da UFSC. Mas tem um corpo que aprova isso? Online. Sim, a tese, a banca de mestrado. Tá, depois que aprovou, tua fórmula é válida, é isso? Teoricamente sim. Eu fui lá, na minha defesa eu provei que aquilo funcionava segundo aquelas condições. Tá, mas o que tu provou? Explica pra gente de forma rápida. Eu desenvolvi uma fórmula que calculava quanto ia ficar deformada uma placa de metal com uma placa de cerâmica na frente submetida a um tiro. E isso nunca ninguém tinha provado. Isso serve pra quê? Pra colete? Proteção balística. Ali, viu? Na realidade, não é que nunca ninguém tinha provado. Se eu tivesse feito algo novo, seria uma tese de doutorado. Seria um pouco diferente. Na realidade, essa solução que eu tive foi uma releitura e um pequeno passo a mais em cima de algo que já tinha sido feito pelo meu orientador. Então isso é um mestrado, você pode considerar isso um mestrado. Você fazer uma releitura de algo que já existe. Doutorado é uma coisa exclusiva. Doutorado é inédito, novo, então. Doutorado tem que ser novo. Tem que trabalhar, tem que... Eu achava que o mestrado também. Não, o mestrado não necessariamente. Não necessariamente. Eu sempre aprendo nesse programa. É legal que seja porque abre muitas portas pra ti continuar no doutorado e tocar ficha. Ô, Neco, eu ia te perguntar, na matemática tem várias fórmulas, por exemplo, que nunca foram resolvidas. Tem enigmas matemáticos que duram por séculos. Na física tem. E se tem algum que tu te dedica, assim como hobby, tipo, essa fórmula aqui eu vou tentar algum dia resolver? Eu sei que existe, tem a questão dos gravitrons. O que são os gravitrons? É uma Parentes raça dos- alienígena. É algo Essa grave. pode ser- É algo dos grave. baixos, Pode que é algo grave. Começa com grave, deve ser light o negócio. Ó, tem gente dizendo aqui, ó, mito esse professor. Só pode. Mito, né? Mito. Não tem como. Tá, mas o que é os O que é o gravitrons? gravitrons? Não, na realidade assim, ó. Parente dos baixotrons. Cacete, Aí tem uma banda chamada Diego, tchau. Rockstrons. Diego, tchau, tô indo embora, falou. Meu Deus, cara. Tá inspirado hoje a menina, vai. Não, na realidade, assim, eu não vou saber explicar 100% do que é um gravitron, mas, assim, como todo o eletromagnetismo conseguiu ser quantizado dentro da física quântica, a força gravitacional é uma das que ainda se batalha muito para provar que realmente ela pode ser quantizada. E para isso teria que se provar que essa partícula que se supõe que existe, o gravitron, que é a partícula que confere a gravidade, existe. Só que para fazer isso não é possível fazer no planeta Terra. Ó, tem pergunta já. O hoverboard do McFly é possível? Dá pra vencer a gravidade? Da onde é que o cara é? Nossa Não. senhora. O quê? O público qualificado desse programa. Não, inteligente. essa audiência é muito... De Volta para o Futuro, muito né, cara? inteligente. McFly impossível. Eu já ia vai. dizer, aquele negócio do voador De Volta para o Futuro. O cara vai no McFly, especificou. Eu tô no pirocóptero ainda. Não, é possível é. Existem tecnologias com as quais a gente conseguiria fazer um hoverboard hoje, só que são muito caras. Tem um O que é efeito... um hoverboard? O hoverboard é aquele skatinho que flutua do... Volta para o Futuro. Eu Exatamente. acho que o futuro vai ser tudo magnetismo, cara. Tu vai ficar flutuando, andando. Já tem um trem lá na Ásia É. que fizeram que funciona com magnetismo. Mas não né? é? Será? Tá, o magnetismo acaba de 2 ímãs, ele acaba? Boa pergunta, mano. Eu acredito que demore muito tempo, Pra muito mais se do que... esgotar a energia dele? Não, na realidade não é energia, é a propriedade magnética dele. Eu sempre achei que fosse energia. Ó, o Marcelão Miranda, outro Cuca do Lance, tá na escuta Ah, o dizendo, Marcelão. grande, né? Que eu mando um abração pra ele. Diz que eu estou esperando ele sair dessa inércia e fazer uma menina pra um dos meus filhos. Ih, rapaz. senhora, Sai da Marcelo, inércia. olha só. Botou na parede, Papo ó. de professor é assim, olha, quem é daqui hoje, Pitbull? Hoje a gente conversa com o nosso professor de física, o Leandro Neckel. Tem Sabe até que eu- nome de professor de física, né? Leandro Neckel. Sabe o que eu Física. imagino, assim, o cara que tá no carro, Ah. ouvindo o programa, ele ligou, ele nunca ouviu a vez, sabe? Assim, o cara, eu imagino de vez em quando essas coisas. Aí o cara liga, E pergunta, o que tá acontecendo? ele, assim, eu acho que tem algum problema pra esses caras que estão no tem, ar tem. uma hora dessa, Falando de física. disso, entendeu? Só pode. A gente já volta aqui na vez, você que tá ouvindo a vez, não se assuste é assim mesmo. A gente já volta com o nosso querido professor de física. E se tem uma coisa que a física explica,
Ela explica muito bem, Pete. É atrito, não é? Atrito, opa. Meu Deus. Vai explicar, né, Leandro? Vindo do Mano, eu já imagino o que Vindo vem. do Mano é inércia. Relaxa. Era merchan. Era, né? Relaxa que é inércia. A gente já volta aqui na vez. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipicar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara, FGV, primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso. Avesso, quem tá aqui hoje? Leandro Neckel. Ele, bruxo, grande mago da física. Tu é professor hoje em dia das engenharias da Unesc? Exatamente. Engenharias. Exatamente. Engenharias, com S. As pessoas que têm problemas. Eu adoro as pessoas da engenharia. Pergunta. Pergunta você, ele tá de fone? Perguntar o quê? Se O ele Marlon quer perguntar. Se ele acredita em ET. Cara, é uma pergunta bem interessante. Maravilhosa. Sabe o que eu queria de verdade? Interessantíssimo. Eu queria que os ET chegassem amanhã, cara. Pra dizer pra pedir assim, ó, chupa, cala a boca, eles existem. Vai, Pete. entendeu? Se eles gostavam mais de mim do que de ti me levar, mas então tudo levar bem, tu. que te leve, que Tu te leve. chora. Eu acredito, sim. Acredita? Acredito. É possível. É possível. É possível. O universo então é muito grande. Tem cara. pergunta aqui também, ó. Anda, vai lá. É possível aí fisicamente fazer um carro movido a água? Com os motores a combustão que nós temos hoje, não. Mas, por meio da... Olha os termos técnicos. Por meio da eletrólise da água, é possível separar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. A gente separava com soda cáustica? Dá para separar. Isso, Exatamente. lembra, né? E o hidrogênio é altamente combustível. Só que tem que ter um outro sistema para aproveitar. Mas também tem as tal das células combustíveis que fazem isso, separam a molécula de água e depois juntam a molécula de novo por um tipo de membrana. E essa reação de separar e juntar, eu não tenho certeza disso, mas isso gera energia também. E não dá pra criar água? Ixi, não sei, mano. Não, sabe assim, de criar água, eu sempre imagino, né, quando eles inventarem a água. Não, mas cara, não é verdade. A brincadeira do nosso terceirão assim, não, é fácil, é só inventar água em pó. Em pó, né? Bota 2 colheres no copo d'água, né? Leandro, a física e a química, elas andam juntinhas sempre? Sempre a química e a física andam juntas. E a matemática junto? Ah, mas aí 100%, porque assim... Então é um trio. Sim. Um trio terrível. Eu costumo dizer para todos os meus alunos assim, É o tríade do demônio, né? Física, matemática. É a homenagem mais bizarro da vida. Eu costumo dizer para todos os meus alunos que a matemática é uma ferramenta. E a física utiliza essa matemática para ferramenta. Assim como o serrote está para o marceneiro, a matemática está para a física. Gente. Posso mandar beijo, então, depois dessa aí? Vou já. mandar um abraço Já, né, pro cara? Bruno Bonamigo, meu sócio lá em Curitiba, e pra Ana, que trabalha com a gente, que estamos escutando lá em Curitiba. Sim, em Curitiba? Audiência qualificada. É audiência Olha. qualificada. Pro Lourenço e pra esposa dele, a Dai, que estão nos escutando, que é o irmão, né? Que é o boss, né? É, que é o... Tá top, né? É, Tem que vir tá- aqui uma vez, tá ninja, Lourenço. né? Tá ninja. Ele não veio Tá nos por quê? ouvindo Ele também. não veio por quê? Ele não quer vir? Não, porque nunca chamaram ele. Ah, tá. Não, agora ele vai vir. Depois de hoje ele vai vir. Depois ele vai vir. Então eu quero saber o seguinte, aqui, ó. O Arthur perguntou por que a Terra gira em torno do Sol e o Sol não Por gira que em o Sol torno fica de nada? preso? O Sol fica preso aonde? Não, o Sol não fica preso. O Sol também está girando... Livre, leve e solto. Não, ele está girando em torno de uma estrela de massa maior que, teoricamente, fica no centro da nossa galáxia. Ah, o Sol... Olha, presta atenção. O Sol, ele Peraí tá que me girando deu em um torno nó. de outra coisa e a gente tá girando em torno do Sol. Exatamente. Como a Luz está girando em torno da Terra. Aham. A Terra é plana? Não, pelo amor de Deus. Não, mas você já fala viu? Já isso, foi pra cara. fora? Já foi pra fora? Não. foi. A Terra é plana. O Diego, Não foi pra a tese do fora. Diego é que a Terra é plana, não é? Sim, eu sou terraplanista. Não me venha com essa história de terra. Não, mas você não viu ainda, cara. Você não sabe. Já foi pra fora? Já olhou lá de cima? Pra mim é tudo mais de Já Photoshop. tentasse também. colar água numa bola? Não cola. Não dá, olha como é que o mar tá ali. Não dá, entendeu? Bolar água Faz numa sentido, hein? bola. Não, mas... A cara do Leandro. Cara, um dia eu quero te dar uma aula sobre gravitação universal. E aí depois a gente volta a conversar. Olha aqui, ó. Tem jornal? Vamos botar o nosso querido professor de física no jornal? Jornal do Avesso. Oferecimento Clinimagem no Nações Shopping, aberto das 10 às 22 horas. Guarde mais, Self Storage. Em Criciúma, seu lugar para armazenar. A solução para sua falta de espaço. E Nossa Massa Produtos Caseiros. Qualidade como você quer. Praticidade como precisa. Aqui, ó. Beber cerveja, já que o nosso querido
nosso querido professor, ele fabrica cerveja. Beber cerveja pode estimular clareza mental, diz estudo. Você tem alguma dúvida disso? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Você bebe muita cerveja? Socialmente. Fabrica, né, cerveja? Já bebi mais, hoje em dia sou um pouco mais controlado. Mais controlado. Mas ainda continua fabricando? Tem uma produção contínua, assim? No momento, eu não fabriquei ainda depois que eu cheguei de fora, mas tá tudo prontinho, os equipamentos estão lá ainda. E tem tudo a ver com física, né, fazer cerveja. Bastante. E que tipo que tu faz? Que tipo bom? Normalmente eu faço cerveja ale, né? Eu gosto normalmente de fazer cervejas que são um pouco mais pesadas. Não tão amargas quanto uma IPA, quanto uma APA. Eu gosto de fazer mais as stouts, as porters. Muito bom. APA, IPA, Pale. O estudo foi feito com 70 voluntários de 19 a 32 anos. Eles beberam cerveja sem álcool e cerveja normal em 2 ocasiões e precisaram responder a diversos testes após o consumo das bebidas. Segundo a pesquisa, os participantes acertaram mais questões que envolviam palavras depois de terem bebido cerveja com álcool. Mais problemas de concentração e memória apareceram em outros questionários. Viu? É o que todo mundo já sabe, então. Assim. Em beber cerveja faz bem, moderadamente. Sim, entendeu? Beber demais faz Mas mal. há controvérsias, né? Por quê? Não, porque há, né? Tudo há. Ah? É, Aqui, ó, talvez não seja por mas- isso, é. Mas pode ter certeza que uma cervejinha que tu toma, o teu inglês fica exponencialmente Eu vi melhor. inglês, rapaz, já falei até É árabe. japonês. Nossa, Já comprovei essa técnica. Não, olha, Eu já falei inglês muito bem. Mas deve ter a ver com timidez também, né, gente? Deve Aqui, ó, ficar mais 5 soltinha. fatos curiosos que a física explica. Quero ver. Quero ver a sua ajuda, por favor. 5 fatos curiosos. Ave Maria. Está chovendo sapos e peixes. Parece ser consenso entre os cientistas que as trombas d'água são os principais causadores desse fenômeno. Tu nunca viu a história de que chovia peixe? não? Já. Sim, a ventania lá num rio, por exemplo, levanta aquela água e joga aquilo na atmosfera e depois aquilo cai em outro lugar. Sai peixe? Chove sapo. Magnolia tem um filme, né? Com Tom Cruise. Sharknado, né? Sharknado. O pior filme do mundo. Sharknado é terrível. Não, o pior filme da história da humanidade. Não, nada Sharknado. supera Tomates Assassinos. É ruim também. Os Tomates Assassinos. Ele né? aparece as rodinhas, né? Parece os fios segurando os tomates. Já viste aquele filme? Parece Pior. Nunca vi. Olha aqui, ó. As trombas d'água avançam no mar e eles possuem ventos de 160 km por hora. Ok? Fácil. Quilômetro por hora dá pra calcular, tranquilo, né? Só uma velocidade. Mais fácil, né? É só uma velocidade. Eu adoro quando é só as coisas simples. É Né? simples. O centro. Não, e ele nos olha assim com cara de desprezo. Assim. É de velocidade, milhão, cara. É É velocidade. tão Eu tava dando aula disso hoje de manhã. simples. Do quê? Sobre movimentos. Você é um bom professor, Leandro? Te considera um bom professor? Já que teve trauma dos ruins da tua juventude? O João foi que te incentivou? Cara, o João é um excelente professor. O João Monteiro já teve O aqui. João deu aula pra mim no Marista. O João é o mago dos magos. Ele é o Mas não bruxo. era de física, Me deu né, aula João? também, Não. português. Pois é. Mas ele tinha uma metodologia excelente, eu adorava as aulas dele. Por Só mais ele que eu não- entende, né? Bacana, né, cara? A metodologia dele é muito crazy. É, assim. é diferente. É diferente, Enfim, diferente. ele e outros professores do Marista também são minhas inspirações até hoje de modelos de professores que eu gostaria de seguir. Eu não sigo o modelo do João hoje, eu criei meu próprio modelo de dar aula, mas eu não sigo o modelo do João porque eu não vejo ao direito hoje, né, onde encaixar um violão na sala de aula. É porque é E física, eu não sou aquele tipo de professor que faz macetinho, que inventa... Ah, você não inventa aquelas coisas? Não, cara, isso aí é... Eu vi o cara no Jô, que ele botou aquela fórmula. Vovô, eu não posso falar isso aqui, né? Que é Óbvio aquela que pode, fórmula. né? Não Já dá. falou coisa pior. Não dá. É vovô. Eu não posso falar com meu vovó e mais 2 amigas dela, que é a Não. fórmula do. Não, isso aí... Quer ver? Torricelli V quadrado igual a Aqui, ó. V0 quadrado mais 2A delta X. Vice? Na realidade... Duas amigas dela. Delta X. Não, na realidade, como eu falei antes, mano, eu não gosto de macete. Eu acho que... Mas por que isso o cara não aprende, né, Cal? Não, Macete? macete é pra gravar fórmula, mano. Só pra isso. É, E aí macete o cara é pra... não aprende, né? Macete- A gente tem que entender Exatamente, o negócio saber é fazer. compreensão. É diferente de eu chegar na sala de aula e falar que a segunda lei de Newton é força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu só colocar isso no quadro e aí, galera, se vira, bora fazer exercício. Aí eu dou um monte de exercício pra gurizada, com força e massa, peço aceleração, dou com força e aceleração, peço massa, e deu, acabou-se. Gente, isso não é física. Uma pegadinha que é fácil, que todo mundo cai. Que os seres humanos normais, os mortais caem. Qual é? Vai lá. Ah, agora, mano. Uma pegadinha daquelas. As pessoas caem, lei da gravidade. Aquelas pegadinhas bacanas, assim, sabe? Bom? Lei da gravidade. Falei. Falei, fiquei quieto porque foi muito fraca. Qual é? Vai, não. Não Ah, vai. mas uma que você aplica nas provas, cara. Você não sacaneia os alunos. Qual é a graça de ser professor e não sacanear aluno?
Entendeu? Pra que você é professor? Sempre? Professores estão escutando, não vão atrás do mano. Por isso que ele deixou de ser professor, entendeu? Já foi. Eu não sacaneio meus alunos, assim, eu cobro. Pimenta faz espirrar? Não sei. As pimentas sejam brancas, é a física que vai explicar, sejam brancas, pretas ou verdes, possuem uma substância química conhecida como piperina. Ao entrar em contato com o nariz, a piperina estimula as terminações nervosas da mucosa interna, causando os espirros. É como se o nariz quisesse, de alguma forma, expulsar aquele reagente estranho, e pra ele a única forma de fazer isso é nos fazendo espirrar. Não, mas isso não é física. Não é física, Isso é muito mais química Tá no e jornal, biologia do que física. Tem aqui ó, o som do trovão, acho que esse aqui é físico, ó, vamos ver. Manda. Quando o raio alcança o solo, uma segunda descarga elétrica sobe do chão até as nuvens. Isso é verdade mesmo. O raio vai de baixo pra cima. Na realidade, tudo depende da diferença de potencial elétrico entre o chão e as nuvens, tá? DDP. Exatamente. Quê? Perfeito. DDP. DDP. Ah, é o Marlon Perfeito. dessas tretas eletrônicas aí. Marlon! Dessas tretas aí. Se a diferença de potencial é muito grande, ocorre a descarga elétrica. Só que tem que ver exatamente qual lado que está carregado positivamente e qual lado que está carregado negativamente. Ok? É claro, quando fecha o arco, a gente tem a passagem de elétrons do positivo para o Mas negativo. geralmente é de baixo pra cima? Ou não? Depende, mano. Depende. não Se é, em mano. cima tiver Não. positivo e embaixo tiver negativo, os elétrons Mas que vêm do todo mundo positivo. aqui eu já vi um monte de cara falar e afirmar, não, o raio sempre vai de baixo pra cima. O professor tá dizendo que Se não. o céu tá mais Mano, escuro, se ele até está na negativo. física tem o tal do depende, tu imagina o resto, né? É, né? Se o céu está... Depende. Mano, presta atenção em mim. Se as nuvens estão mais escuras, tá negativo, porque o cara tá mais escuro. Se o chão é mais escuro, tipo com asfalto, Isso é alguma coisa racismo. assim, está... Não, tô falando escuro, não tô falando preto. Se é mais escuro, ele está mais negativo também, Não, entendeu? isso, mas E não aí, tem a ver porque cai- não. Carregados positivamente ou negativamente. Não, não é isso que escuro, depende. não é o asfalto, é carregado, é isso? Carregado. Mas pra que vocês eletricamente. querem atrás. saber isso? Porque a gente depende, tá falando da depende. física de graça. Agora que a gente falou de carregado, por que eu levo choque quando eu boto a mão nas coisas? Depende se Eu essa coisa... eu estou carregado? Depende, de novo. Na porta do carro. É. Nas Ou pessoas. estática. Aí é eletricidade estática. Obrigado, Marlon. É o seguinte, depende se tu está descarregado demais ou se o objeto está carregado demais. Se tiver muita carga elétrica, na hora que tu colocar a mão, vai transferir a Tá, carga mas como é que eu me elétrica. carrego? Eu sou tipo bateria? Eu não sabia dessa. Sabe como é que tu descarrega? Qualquer tipo de atrito, mano, carrega. Ah. Mas blusa de lã quando tu tira... dá faz aquela... aquela... Você vai Exatamente. pegar um copo de plástico, ele gruda na mão, parece que você tem força Jedi, já viu isso? E às vezes a gente faz escova no cabelo, professor, verdade, também. O cabelo fica assim na mão, fica meio... É, exatamente. Assim. Por exemplo, se chegar perto das televisões... Antigas, né? Aquelas antigas de tubo. Isso, o pelinho do com braço! O pelo do braço, ele levanta. Tá Eu carregado fazia, é eletricamente. Ah. É claro, alguns objetos, e principalmente os metálicos, mas pode acontecer com qualquer objeto, se estiverem carregados eletricamente, na hora que tu colocares a mão, vai ocorrer a estabilização de cargas que tem no objeto com a tua. Com a Se minha. for muito diferente, tu vai sentir o choque. E eu tenho Tá, que andar posso- descalço mesmo? E posso dormir com o celular carregando ou é perigoso? Aí é uma pergunta que eu já não sei responder, porque Tem nada a ver? envolve outras coisas. Principalmente bateria e tal. Se for da Samsung, não pode, que explode na tua cabeça, né? Aquele Não, celular esse da é o Samsung. Note 7 lá. Ô, Neco, Se for aquele, Manda. né? tem dois assuntos que eu Lá queria vem ver o contigo. Diego, O lá vem primeiro o é Diego, o física... O que é o física de graça, cara? Explica aí pra o gente. Diego, ele puxa a pauta, né? Ah, eu tô seguindo a pauta aqui, ó, sou organizado. Física nem de graça. Coitada da Amanda lá, ó, passa 10 anos fazendo a pauta e a gente não segue. Então, Física de Graça é um projeto pro pessoal meu, que já tem 3 anos, que começou sem pretensão nenhuma. Assim, na realidade, eu dou aula, assim, ó, vamos falar um pouquinho de antes disso. Eu dou aula utilizando uma mesa digitalizadora, o que os designers utilizam para fazer desenhos no computador, enfim. Eu utilizo isso em sala de aula, eu resolvo exercícios com aqui na sala de aula, e a parte boa é que eu terminei de resolver o exercício, eu salvo em PDF e disparo para os alunos depois. Aí sim, Então, hein? uma Aí metodologia diferente e tal, tem dado certo, a gurizada gosta bastante e tal, ainda mais porque o pessoal que estuda à noite normalmente trabalha durante o dia, às vezes está muito cansado, às vezes prefere prestar atenção no que eu tô copiar, falando né, do que cara? copiar. Eu sempre fui assim, eu tem, sempre fui assim, cara. tem funcionado. Aí um colega meu, de um tempo atrás, ele falou, Neco, por que tu não abre um sitezinho, sei lá, um Física de Graça e grava uns videozinhos? Explicando, já que tu tem essa tecnologia na mão, já que isso tá funcionando tão bem, abre e grava. Assim, tá, beleza, vou fazer isso. Aí fui lá, contratei domínio e hospedagem, montei um sitezinho WordPress bem simples, né, o mais simples possível, abri um canalzinho no YouTube e comecei a gravar os primeiros vídeos. De início isso Sem era... pretensão, né? Sem pretensão nenhuma. Fazer pra ver se vai ficar legal. Porque de início, assim, eu não tinha técnica nenhuma de edição, eu não tinha técnica nenhuma de gravação, e eu fazia isso para suprir a demanda do que os meus alunos tinham, que de repente algum exercício que não ficou claro em sala de revisão, aula uma coisa podia ser assistido em casa de novo. Sabe? E com o tempo que foi passando, eu comecei a ver, cara, mas eu posso fazer mais e cada vez ir mais longe com isso. Eu acho interessante.
Porque se eu tiver uma sequência de vídeos grande, por exemplo, de vários assuntos diferentes, eu posso começar a complementar as minhas próprias aulas e criar complemento para a aula de outros professores. Só que, ao mesmo tempo que eu faço isso, que eu acho interessante fazer isso, eu acredito que isso não pode ser cobrado. Certo? Eu sou a favor de ter conhecimento disponível de maneira livre. Por isso que a ideia de começar com física de graça, com esse nome de graça, eu prefiro... As pessoas podem contribuir voluntariamente se quiserem. Exatamente. Aí assim, o que apareceu de lá pra cá? Aos pouquinhos eu abri a página no Facebook, aos pouquinhos eu criei o perfil no Instagram, eu criei o perfil no Tumblr e no Twitter. Hoje No Tinder? Não, no Tinder não tem, cara. Dá match na física? Dá match na Mas física. no Tinder tem muita física, vocês vão rindo. Tem muita química. Tem que ter química. Não, às vezes não rola química no às vezes Tinder. Não rola, já aconteceu comigo. Não. E aí, assim, o que... A última grande jogada que deu assim, ó, 100% certo foi eu ter aberto o fórum de dúvidas do Física de Graça. Que além de hoje de eu produzir vídeos e alguns textos para o próprio site do Física de Graça, existe um espaço para os meus alunos e para todos os outros que estiverem estudando física, naquelas disciplinas que eu atendo, discutir, bater papo. Postar sua dúvida, professor. Tem como dar uma explicadinha melhor nesse exercício aqui? Posta lá, bota a imagenzinha e tal. Eu vou com a minha mesinha digitalizadora, vou resolver, né, todas as formas bonitinhas, vou postar lá e vou fazer meus comentários em texo. Já travou numa aula, alguma aula, né? Travar assim? Aquela travada assim de... Tela azul? Dá uma tela azul na cabeça já? Já aconteceu. Então tá resolvendo a parada ali, dá uma tela azul e... Em dias de muito estresse, fim de semestre, de vez em quando o cara tem que tá lá desenvolvendo alguma coisa no quadro, dá uma travada, o cara olha pra gurizada. Valeu. Deixa eu tomar um cafezinho para ele, já volta e tal. Rola não, acontece, cara, acontece. E tu trabalhar com muita fórmula, imagino que isso também, de vez em quando, dá uma... É normal. Eu não vou dizer que é normal, mas assim, acontece, pode acontecer. Tu tem muita audiência hoje lá no Física de Graça? Como é que tá? Então, hoje o canal do YouTube tem 435 inscritos, a página do Facebook tá com 500 inscritos. Eu tô com 22 mil visualizações nos vídeos que eu tenho. Bom demais, cara. Sim, tem coisa de 75 vídeos postados já. Tem mais uns 5 ou 6 na sequência já programados. Os vídeos, né, Kel? Mais ou menos. Mínimo 5 minutos, máximo 15. Até porque o cara não vai ficar 1 hora vendo. Não. Você não vai ficar produzindo também o vídeo 1 hora, né? Não, é muita coisa. Vai além das minhas habilidades amadoras de edição fazer isso. Ó, nosso ouvinte. Oi, estou lendo o livro da senhora Einstein. Ela está por trás da teoria da relatividade. Acompanhei a série Gênios, a vida de Einstein, maravilha. Parabéns pelo programa, pelos gênios entrevistados e pra vocês também. Ela colocou no plural, né? Acho que que o Diego está sendo entrevistado, alguma coisa, pelos gênios entrevistados. Deixa eu mandar uma dica pra essa nossa ouvinte, que tem um livro de um professor nosso aqui de Criciúma, que hoje atua em Araranguá, o Bola, que escreveu um livro chamado Memórias Póstumas de Albert Einstein. É uma brincadeira com memórias póstumas Brás Cubas, só que no lugar de ser o Brás Cubas, como o finado falando das suas memórias, é o Einstein. É muito bom. Ele é um cara que manda muito bem na escrita também. E eu vou mandar um abração especial pro Laitano, que tá pedindo, dizendo assim, tá, então agora manda um abraço pra mim e pro resto dos ouvintes que não entendem nada de física. Tamo junto, né, Laitano? Laitano estudou comigo. A gente era da mesma sala, brothers, da legal. Física. Tá bom, olha aqui, eu quero dar um recado pra você que tá ouvindo o Avesso. Agora vai sério, né? Recado sério pra você que tá ouvindo o Avesso, entendeu? Você é um cara que faz cálculo, sabe fazer cálculo, né, bacana, um cara que entende dos Paranauê e sabe que o resultado desse cálculo todo que você tá fazendo da sua vida, pra ter uma vida bacana, é o quê? É o Renault Kwid. Esse é o resultado, entendeu? Pra descomplicar a sua vida. Você tá com aquela coisa na cabeça, não sabe o que comprar, né? Sucesso de venda, né, cara? Mas pelo amor de Deus, cara, não consegue, não dá conta. E airbag nos 4, né? Então, 4 física, airbags, né? é um negócio fantástico, entendeu? Maravilhoso. Passa na Vipcar Renault, né? Faça um test drive no novo Renault Kwid. Maninho fez um test drive, Bitoca me carregou. Coube no porta-mala. Bitoca me carregou, olha o nível né? do carro. Me carregou, né? Te levei, bonitinho. Levou bacana. Bem quietinho lá Bitoca, atrás. olha aqui, ó, vai lá, passa na Vipcar Renault, aqui em Criciúma, pode ser, nas outras Vipcar, faça um test drive, surpreenda-se você também. E a gente já volta aqui no programa do Avesso com mais... Com mais física, Leandro Neckel. Pode Último ser. bloco agora. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Nações Shopping, Lombier, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Coisas de Maiara.
FGV, primeiro Festival da Cerveja Artesanal de Uruçanga. Voltamos, Pitburigo. Estamos Onde? aqui no programa do Avesso. Sabia que hoje de manhã eu gravei um programa sem você? Eu fiquei muito triste. É verdade, mas não foi bom? Não, foi um programa legal. Eu fiquei triste porque eu não gosto de falar sozinho. Ai, tá bom. No próximo eu estarei. Agora à tarde, né? Vamos gravar um. Agora eu tô aqui. Tá bom, vai que tá aqui o... Hoje a gente conversa com o professor de física, o Leandro Neckel. Tá acabando o programa. Diego. Vai ter crônica, Diego? Era pra ter, né? Não, hoje não vai ter. Vamos não? cancelando. Não quer? Ele fez uma crônica de física. Eu fiz uma crônica de Bota a física. crônica É de difícil, física que aqui. bota, vai. Eu escrevi à mão, então se eu me equivocar em alguma coisa... O cara que pede desculpa antes merece o inferno. É uma crônica de física. Solta a crônica do Diego. Agora na Som Maior, Crônicas do Avesso. Pete, Muito bem, muito bem. eu posso não entender nada de física, mas eu sou brasileiro, então eu entendo de malabarismo com salário, que é quase a mesma coisa que física. Segurar as pontas com os filhos, por exemplo, a Amanda na escolinha é 7, o Pedro é 7h15, com 5 km de distância entre ambos os locais. Carro em velocidade de engarrafamento, 20 por hora. Será que é possível chegar na creche A, escola B, em 15 minutos? Fazer a mudança da casa, do quarto andar. O seu Pedro, que é síndico, já disse que não vai entrar no elevador. Será que se a hipotenusa com os catetos dobrados da cama king size passa na escada? E o Jorge, aquele fanfarrão do escritório, tá devendo um relatório, mas tá lá, inerte, trancado, usando quadros suficientes de ar-condicionado para refrigerar o prédio inteiro. E a Maia, hein? Será que sai comigo? Eu posso ensinar pra ela como é que 2 corpos podem ocupar o mesmo espaço. Olha, é um poema, hein? Muito bom, gostei. 2 Uma corpos. bosta isso aí. Meu Deus. Não era pra fazer uma crônica de física? Sobrou Fiz. até pro Jorge Inerte da firma, né? Não, olha, Coitado. cara. Usando Tudo quads, bem. hein? Porque eu descobri que quads é uma unidade de energia equivalente a 10... Não, a 15... Não, a 10 com 15 elevado, é isso? Não sei. Não sabe? Então não sabe de nada. Ele não sabe de nada, professor. tá Tá aqui, louco. ó. Então, a única coisa que você sabe como é que tá no Catarse? Tem Catarse, Tem Crowdfunding, Catarse, como é que é? Crowdfunding. O que eu sei... Crowdfunding, isso aí. O que eu sei é o seguinte, gente. O Física de Graça, hoje meu site, o www.fisicadegraca.com.br, que tem isso aí tudo envolvido. Tem canal do YouTube, tem fórum de dúvidas, tem Instagram, tem Tumblr, tem Twitter, tem de tudo. É um Inclusive fórum... o Tumblr, cara, é bom. É ótimo. É mesmo, Ele é bom. Ele é bom. O único problema é que ele tem conteúdo XXX liberado, né? Mas fora isso, tu consegue filtrar. É X possível elevado filtrar. na terceira. É, Agora, XX ao cubo. por isso que eu vou começar a usar agora. Dei uma dica pra ele gosta disso. Obrigado. Tá? Mas assim, o Tumblr ele é realmente muito bom. Mas, de qualquer forma, o Física de Graça hoje está passando por um processo de crowdfunding, o tal do financiamento coletivo, certo? Porque tem gente que conhece por vaquinha online. Na realidade, esse Catarse, esse crowdfunding, esse financiamento está sendo feito primeiramente para manter o site no ar, porque querendo ou não, o site é de graça, certo? Então eu não tenho retorno nenhum com ele, e realmente não quero ter, mas eu quero manter ele no ar porque é uma ferramenta muito boa, tem dado bastante ajuda para os meus alunos e para muita gente de fora. Esse dia eu tirei dúvida de gente do Piauí, cara. Pelo site, pelo Do fórum. Acre, algum? Do Acre não. Menino do Acre aquele. Que no Acre não existe, cara. Não, né? Menino do Acre. Fugiu depois que falou com ele lá. Então, Por isso. então o Catarse é feito para manter o site no ar e também para eu expandir um pouco a questão de equipamentos do Física de Graça. Hoje, por exemplo, a mesa digitalizadora que eu utilizo é a mesma para o Física de Graça, é a mesma na sala de aula que eu utilizo. Querendo ou não, desgasta. É um custo que eu vou ter e eu gostaria de ter uma fixa para o Física de Graça para poder fazer os vídeos com mais qualidade, não me preocupar tanto. E o pessoal tem ajudado? Tem, sim. O Física de Graça já recebeu R$ 460 de financiamento. Isso já garante a permanência do site no ar por mais um ano, garantido. E já me permite fazer a aquisição de alguns dos equipamentos que eu pretendia Não adquirir. adianta, pra profissionalizar vai ter que investir Exatamente. dinheiro, microfone melhor, uma câmera melhor. Exatamente. Ele vai Custa comprar, dinheiro. semana que vem, ele vai fazer o primeiro acelerador de partículas Partículas, embaixo é. de Criciúma. Exatamente. Tudo custa dinheiro. Não, A meta é já 2 tem- bilhões lá no Não, não, porque já cara, tem a os meta é bem túnel magrinha. aqui cavado, ele só vai usar pra fazer. A meta, na realidade, assim, é bem magrinha. Foi uma meta que eu estipulei para R$4.000, mas, enfim, isso faz muito mais do que eu realmente queria fazer. Mas eu realmente gostaria de fazer o negócio expandir. É só o cara procurar lá, Física de Graca. É isso? Lá no Catarse. Do Catarse? Tchau. O link do Catarse é catarse.me/Física de Graca. É exatamente esse o link. Então, se o O cara pessoal... pode ajudar o quê? Com 10, com 15? Cara, Como é que é? qualquer, Padrão? qualquer padrão de doação. Eu coloquei até umas metas lá de... Como é que é?
Combos, aqueles combos, metas? Recompensas. Eu coloquei algumas recompensas. Por exemplo, se o cara doar o mínimo, que é R$10, se eu não me engano, que eu coloquei lá, de qualquer forma, eu vou fazer um agradecimento, texto agradecendo, vou colocar no site e tal. A partir de 20, o agradecimento vai ser em vídeo. Aí tem 50, se quiser, de repente, me passar o logo da tua empresa ou o logo de alguma coisa, eu vou deixar no vídeo, etc, etc. E tem o master de todos lá, que é o R$500 e tal, que se alguém doar R$500... Você janta com o cara, né? Não, mas Não, na realidade... Na cama. Tem um vídeo, lógica para valores grandes, tem um monte de número, mano, tá aqui, ó. Segue também a imagem do vídeo, tá lá embaixo. Ficou na dúvida? Óbvio que eu fiquei na dúvida, Leandro. Entendi nada. Tá, o que o cara que dá R$500 ganha? Quem dá R$500 tem permissão, aliás, eu coloco o logo da empresa dele por 1 ano no site. Boa. Agora tá valendo, né, cara? Então tá valendo. Se você não sabe o que fazer com o seu rico dinheirinho, tá sobrando, esse cara tá sobrando dinheiro. Investe na física. Investe na física, você vai investir em conhecimento. Bacana, vai conhecer, vai transmitir conhecimento com um belo professor, nosso bruxo, nosso grande amigo. De graça. Fisicadegraca.com.br. E o Mano sabe muito bem do que eu tô falando. Na área da tecnologia, a gente precisa de gente com bastante informação. Tem que fazer. E quanto mais de graça essa informação, mais disseminada, melhor pro mundo, né, velho? Com certeza. Melhor pra todo mundo ganhar. Mais bem organizada. É isso mesmo, não dá tempo pra muito mais coisa. Tem abraço? Final, Leandro? Queria mandar um abraço pro meu irmão que tá escutando a gente. Um beijão pra minha esposa, não poderia deixar de mandar um beijo, que a gente fez 12 anos de namoro ontem. Olha que maravilha. Hein? Alguma coisa tu já durou 12 anos? Eu, né? Eu já tô com 30 e poucos. É a única coisa tu que durou? Mais ou menos, pelo jeito, né, Diego? Mais ou menos. O que vocês estão trocando? Não dá pra entender nada. Vai, Pix, tem abraço. Tá ficando gordo, ele falou. O Diego tá engordando, isso é verdade, tá engordando. Isso é normal. Que coisa deselegante. Tá não bom, tá bom, nada, Pete? tá bem direitinho, acabou, tudo certo. Hoje é quinta, né? Agora vamos lá tatuar eletrólise no nosso braço. Eletrólise. Até amanhã, no avesso, vai.